Fala galera, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula desse canal. E a aula de hoje será sobre potência com expoente negativo. Para calcularmos uma potência com expoente negativo, vamos relembrar aqui como se escreve o inverso de uma fração. Vamos pegar um exemplo, uma fração qualquer. Vamos pegar aqui o 3 sétimos. Como se escreveria o inverso de 3 sétimos? Basta colocar o número 7 em cima e o 3 embaixo. Tão simples, né? Vamos pegar outra fração. Vamos pegar 4 nonos. Como seria o inverso de 4 nonos? Inverte a fração. O número de baixo vai para cima, ou seja, o denominador vai para cima. E o número de cima vai para baixo. 9 quartos. Simples. Apenas isso. Tá? Então vamos ver agora como é o inverso de um número inteiro. Vamos pegar o 3. Como seria o inverso do 3? Lembre-se, ou note, melhor dizendo, note que o 3 pode ser escrito como uma fração. Que fração? Uma fração onde o 3 fica em cima, o próprio 3, e o 1 fica embaixo. Por quê? Porque todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3 dividido por 1, que é 3. Então, como é que a gente escreve o inverso? Você encara o 3 como sendo 3 sobre 1, e o inverso nada mais é do que 1/3. 5. O 5 a gente pode encarar como sendo uma fração, onde 1 é denominador, e o 5 é o próprio numerador. Então, 5 sobre 1 é 5, tá? Então, o que seria o inverso do número 5? Seria 1/5, porque o número 5 é igual a 5 sobre 1. Pois bem, sendo assim, vamos ver como se calcula uma potência com expoente negativo. Então, 3 elevado a menos 2, você vai escrever o inverso da base. O inverso do 3 é 1/3, como a gente acabou de ver. Por quê? Porque lembre-se que aqui embaixo tem o número 1. Tá? Então, escreve o inverso, é 1/3. Escreve o expoente de forma positiva, só é tirar o sinal de menos. E agora é só calcular essa potência, onde a base é uma fração. Né? 1/3 elevado a 2 vai ser 1/3 vezes 1/3. Então, você vai calcular 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Acabou. Simples. Próximo exemplo, 5 elevado a menos 2. Vai escrever o inverso do 5. Que é o inverso do 5? 1 sobre 5. Por quê? Porque o 5 é uma fração, onde o denominador é 1. Então, 5 sobre 1 é igual a 5. Então, o inverso de 5 é 1 sobre 5. Aí depois você coloca o expoente. O expoente vai ser o 2. Tira o sinal de menos, tá? Agora é só fazer o cálculo. Calcula essa potência. Então vai ser 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5. Então multiplica o de cima pelo de cima. 1 vezes 1, 1. E 5 vezes 5, 25. Próximo exemplo. Também é simples. 4/3. Inverte a fração. Tá? Então é 3 quartos. Aí a fração já está explícita, né? Nos dois primeiros exemplos ela já não estava explícita. Você tinha que subentender que tem um ali embaixo. Então aqui fica 3 quartos. Aqui ao invés de ser menos 2 você coloca o 2, coloca positivo. Então você multiplica 3 quartos vezes 3 quartos. E faz o cálculo. De cima vezes de cima, 3 vezes 3, 9. E o de baixo vezes o de baixo. 4 vezes 4, 16. Próximo exemplo é 2 elevado a menos 3. Então, você vai, escreve o inverso de 2, que é 1 sobre 2. Lembrando, novamente, existe 1 aqui embaixo, só não aparece, mas tem. Então, 1 sobre 2, tá? Elevado a 3. Então, 1 meio elevado a 3. Então, vai ser 1 meio uma vez, 1 meio duas vezes, 1 meio multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Sempre vai dar 1 quando os denominadores são 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, deu 1/8. Novamente é simples. Então, 1 quarto elevado a menos 3. Então, vai escrever o inverso de 1 quarto.
inverso de 1/4 é 4 sobre 1. Então, 4 sobre 1 elevado a 3, não a menos 3. Observe que 4 sobre 1 é a mesma coisa que 4 dividido por 1, mas 4 dividido por 1 é 4. Então, você não precisa estar escrevendo no cálculo da potência 4 sobre 1 sobre 1 3 vezes. Basta você encarar que isso aqui é o próprio número 4. Então, é 4 elevado à terceira. Vai ser 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, 64. Tá? Próximo exemplo tem um detalhe. Tá? Um número decimal, 0,5 elevado a menos 4. Então, antes de calcularmos, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever o 0,5, tá? Em forma de fração. Então, 0,5 em forma de fração. Se você já viu isso, vai entender rapidamente. É igual a 5 sobre 10. Tá? Você escreve o número que está aí, não considera o zero, e vê a quantidade de casas decimais. Aqui só tem uma casa decimal, então vai ser uma potência de 10 que tem apenas um zero. Então, no caso é o 10. Então, vai ser 5 sobre 10 elevado a menos 4. Tá? Então, veja que eu ainda não mudei o expoente. O expoente continua sendo negativo. O que é que a gente vai fazer agora? Vai inverter a fração. Tá? Então, o número de cima vai para baixo, de baixo vai para cima. Isso aqui vai ser o 10 sobre 5. E aqui a gente agora muda o sinal. Para 4. Tá? 10 sobre 5 elevado a 4. Note que 10 sobre 5 é uma fração aparente. Como assim uma fração aparente? Se torna um número inteiro. Quanto é 10 sobre 5? 10 sobre 5 é 10 dividido por 5, que é igual a 2. Então, 10 sobre 5 é igual a 2, então fica 2 elevado a 4. E aqui a gente faz o cálculo. 2 elevado a 4 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tá? Por que eu fiz isso? Eu não prossegui com os números decimais aí, transformei em fração. Porque, para mim, é mais simples. Tá? Mas se você gosta de trabalhar com números decimais, você iria fazer assim. Ó. Você ia pegar 0,5. Escreve o inverso, ia ser 1 sobre 0,5. Aí isso aqui você elevava a 4. Aí você ia ter 1 sobre 0,5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Tá? Bom, ia chegar ao resultado final? Ia chegar. Mas assim, um bocado de cálculo. Tá? Então, você vai fazer 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. E depois pegar o 1, dividir por esse resultado aí. Ia chegar aqui ia ser igual a 16. Tá bom? Então, assim, vai na minha. Transforma em fração e calcula, que é bem mais rápido. Tá bom? É bem mais fácil. Mas se você gosta de número decimal, não tem problema. Tá bom? Então, assim, o que é que eu peço a você agora? Se você ficou até o final dessa aula, espero que ela tenha te ajudado, tá? Então, o que é que eu peço? Se inscreve nesse canal, ativa os sininhos das notificações e compartilha essa aula para quem você acha que está precisando. Nada mais a dizer, até a próxima aula e tchau, tchau!